Bom, boa noite a todas e a todos que vem acompanhando aqui nessa semana Modo On. Hoje a gente tem um encontro com a Thalita Arruda e com a Caroline Luise. A Thalita fala lá de São Paulo. A Thalita ela é gerente de lançamento da Vitrine Filmes, uma distribuidora brasileira. Enfim, a Vitrine tem uma trajetória muito marcante nas últimas 2 décadas do cinema brasileiro. Na última década, eu diria assim, mais fortemente. A Thalita vai contar um pouco para a gente, um pouco da trajetória dela também, como curadora e programadora. A Thalita construiu uma trajetória assim, como curadora, programadora, e quem pensa, quem conhece filmes e está atrás de filmes. E a Caroline Luise é produtora aqui do Ceará, a produtora da Mar Revolto. A Mar Revolto, eu diria que ela é um desdobramento, se a gente for puxar lá atrás, né, Carol, da Alpendre, né, uma semente da Alpendre que virou, né, que virou alumbramento, depois agora é Mar Revolto. E Carol também tem uma trajetória aí nesse cinema independente, na construção, nessa batalha, né, de nós produtores de fazer os sonhos virarem filmes. E está aí muito feliz, que eu sei que seu último filme, dirigido por Pedro Diógenes, o sócio companheiro, estreou no Film Marseille, um importante festival na França, e vai estrear aqui no Brasil no Olhar de Cinema, também um festival recente, mas que ganhou uma relevância justamente por seu trabalho de curadoria, e vai estrear lá. O bom dos festivais, o bom e o ruim, né, dos festivais hoje em dia, porque estão todos online, então você pode ver tudo, né? Eu digo que a gente pode perder tudo agora, a gente pode perder todos os filmes que eu podia. O papo hoje é a gente tentar dar um pouquinho o mercado, assim, falar um pouco do mercado para vocês, considerando que estão tateando, tentando entender o que é essa abstração, né, o mercado, esse ser estranho e abstrato. Mas o mercado nada mais é do que a organização do trabalho aqui fora, mais ou menos como se organiza aí dentro também. Quando a gente vê de fora, eu costumo dizer que a gente tem 2 grandes polos assim, nessa nossa cadeira audiovisual. Né? A gente tem um polo de produção, e aí a gente tem para a produção, a pós, os estúdios, tem lá o equipamento, então tem um grande conjunto aí de empresas que são esse polo que produz, e a gente tem um outro grande polo que exibe o que é produzido. E aí a gente coloca os festivais, as salas de cinema comerciais, as de arte, os cineclubes, as TVs, as OTTs nas mais diversas formas, as TVs abertas, fechadas, enfim. E tem quem trabalha na conexão entre esses 2 mundos, entre esses 2 polos, né? Tem os agentes que trabalham para fazer essa ponte entre quem produz e quem exibe. Então, aí, construindo essa ponte, os agentes de vendas, os distribuidores, os curadores de festivais, os responsáveis nas TVs pelas aquisições, enfim. Agora, o engraçado assim, que eu vejo quando eu penso na relação né, de produtor e quem faz esse meio de campo, né, os curadores, os exibidores, os distribuidores, que tanto quem faz a distribuição, quem faz o que é produzido chegar em quem exibe, e quem produz, eu vejo uma grande semelhança assim, nesses 3 polos, que é um trabalho de curadoria. Né? Acho que, no fundo, quem produz está fazendo curadoria de projetos para ver que filmes quer tentar concretizar. Quem exibe está fazendo a curadoria do que quer exibir, de acordo com o seu público, onde quer chegar, onde quer atingir. E quem distribui também está ali fazendo uma curadoria dos conteúdos para levar para as janelas com as quais tem conexão. Então, pensando nessa organização dessa forma desse mundo, eu queria um pouco que a Thalita e a Carol falassem, contassem um pouco da sua trajetória. Queria começar pela Thalita, que é a nossa convidada de fora, e que ela contasse um pouco dessa trajetória de se construir como uma curadora, que eu acho que é um terreno também que os alunos têm muita curiosidade, têm muita, querem muito saber como que se faz, como se forma um curador, né?
E o seu papel nessa cadeia, Thalita, assim, né? Como que você vê esse trabalho aí de fazer essa ponte entre esses dois mundos, né? O mundo da produção e o mundo da exibição. Desculpa, Thalita, só dar um recadinho prático aqui para todo mundo. Todo mundo já sabe, está escolado, mas todo mundo de microfone fechado. Quem quiser falar e perguntar a qualquer momento, só manifestar ali no chat. Eu vou aqui anotando, fazendo a listinha, e a gente abre para vocês perguntarem com o microfone e câmera aberta, tá bom? Obrigado, Thalita. Imagina. Boa noite. Primeiro, enfim, agradecer estar aqui com vocês. Eu fico um pouco nervosa, gente, quando eu sei que eu tenho que falar, tipo, e aí tá gravando e tal, mas vai fluindo. Mas acho que, enfim, para contar um pouco da minha experiência, eu sou do Rio, é isso. Eu, enfim, na faculdade, comecei a estagiar no Porta Curtas, que é um site de curta-metragem, enfim, voltado para exibição online de curtas brasileiros. Eu sou apaixonada por curta, enfim, acho que a minha trajetória no Porta Curtas, iniciar no Porta Curtas, foi muito feliz, porque, enfim, foi quando eu tive contato mais com audiovisual. Eu comecei a faculdade em publicidade, enfim, em Goiânia, e aí transferi para o Rio de Janeiro, e aí foi quando eu também tive mais contato com o pessoal de rádio e TV, que na UFRJ, enfim, não é cinema, né, nem audiovisual, é rádio e TV que chama o curso. E aí fui me encantando, enfim, tive essa experiência no Porta Curtas. O Porta Curtas faz parte de um grupo que chama Grupo Sinapse, e que, enfim, tem uma agregadora, né, também, e na época, em 2012, eles começaram um canal curta. Então, por fazer parte da equipe do Porta Curtas, eu acabei também integrando a equipe que gestou um canal de televisão, né, na época era a Lei 12.485, enfim, que regularizou a entrada do conteúdo brasileiro na TV paga. Então, tive essa experiência tanto enfim, de pensar a circulação dos conteúdos brasileiros, e minha atuação, enfim, sempre foi muito centrada no cinema independente brasileiro, né? E aí, no Porta Curtas foi isso, enfim, tive a experiência no Porta Curtas, comecei como estagiária, fiquei lá 6 anos, então fui crescendo, assim, até ficar como coordenadora do projeto. Tive a experiência com o canal curta, que daí já é pensar a programação e, enfim, a curadoria para um canal de TV, que já é bem diferente, assim, né, a meu ver. E aí saí do canal curto, enfim, tive uma experiência, tinha ficado lá 6 anos, já estava com vontade de me movimentar. E aí eu já conheci a Silvia Cruz, que é a diretora da Vitrine Filmes. Tinha uma vontade muito grande de trabalhar com cinema, pensando a janela do cinema de sala comercial. E aí, enfim, trocando uma ideia com ela, tipo, ela acabou me chamando para a Vitrine, para coordenar a Sessão Vitrine, que é um projeto que hoje em dia está em suspenso, mas em Fortaleza a gente estava até presente no Dragão, que é um projeto que visa muita formação de público do cinema independente. Então, enfim, tive essa trajetória, e aí acho que, até pensando no meu papel em curadoria, já fiz alguns trabalhos com a Semana, que é um festival de cinema, enfim, tive curadoria também presente em festivais, mas acho que o meu grande tesão no mercado, né, enfim, do audiovisual brasileiro é muito de pensar a comunicação dos filmes, e a comunicação, enfim, o que a gente escolhe, o que a gente deixa de escolher também, que eu acho que é bem importante a gente ter isso em mente, né, que o papel da curadoria, enfim, ele também tem esse outro lado, e acho que é um lado que também precisa ser discutido, até pensando que o cinema brasileiro é um cinema ainda muito branco, muito heteronormativo, enfim, então tem lacunas aí que a gente precisa ficar atento e preencher, e acho que isso, enquanto distribuidora, realmente enfim, acho que é até como o Max falou, né, na abertura, tipo, a gente na indústria tem o pilar da produção, o pilar da exibição, o pilar da distribuição, o pilar da preservação. Acho que são áreas que realmente nenhuma exclui a outra, são áreas que precisam estar em diálogo constante, assim, a meu ver, pelo menos na minha atuação, sempre priorizo isso. Enfim, aí agora eu estou na Vitrine, aí fazendo gerência de lançamento dos filmes. A Sessão Vitrine, que era o projeto que eu coordenava, está em suspenso, mas ao mesmo tempo, enfim, a gente segue fazendo os lançamentos que a gente chama convencionais.
E atualmente a gente está nesse momento, que acho que é um momento de grandes incertezas, até um momento que eu acho que é muito prazeroso, assim, de estar em aula, de estar em troca, em conversas, enfim, com Carol, com vocês, com o Max, a gente pensando, porque é um momento que é realmente de muitos desafios. Acho que o audiovisual já enfrenta desafios de antes, assim, a gente realmente, enfim, todo o fundo setorial em suspenso, acho que tem muitas crises, muitos desafios, eu chamasse, não vou falar de crise, não, porque eu estou otimista hoje, mas que a gente realmente precisa estar atento, né? E aí, acho que, enfim, tá nesse ano agora, enfrentando uma pandemia, entendendo que a gente vai ter efeitos, acho que tanto nas salas de cinema, enfim, na produção em si, acho que a Carol vai entrar talvez um pouco mais nisso, mas é isso, acho que é um momento da gente realmente parar e estudar quais são as possibilidades da gente seguir com o nosso cinema, assim. Isso é uma coisa que a gente pauta muito na vitrine, eu pauto muito na minha atuação profissional. E isso, assim, né, de a gente pensar que o cinema, enfim, é uma identidade cultural nossa, a gente estar ali falando, acho que o Brasil é um país gigantesco, a gente vê muito isso na nossa produção audiovisual, e acho que ter assim, essa atenção da gente realmente ficar em constante aprendizado, né? Acho que isso é uma coisa muito importante no nosso mercado, assim, para a gente entender quais são as nossas atuações políticas, quais são as nossas atuações no dia a dia do mercado. Acho que, enfim, ter uma atenção especial com a formação, porque é a gente que vai estar atuando aí no dia a dia. E acho que para uma primeira fala, é meio que isso que eu queria falar, assim. Acho que é isso. Tá joia, Thalita. Obrigado por começar, para esquentar os motores. Agora eu queria passar a palavra para a Carol, para ela contar um pouquinho da trajetória dela também e de como ela vê esse momento, nesses desafios, que acho que a Thalita falou bem, assim, é um momento de desafio. Porque é muito doido, né? Se a gente está diante de uma crise econômica global, se a gente está diante de um impacto poderoso no nosso modelo de produção, né, em como a gente produz filme, tem que repensar tudo, composição de equipe, biossegurança no set, não pode mais estúdio. Se a gente está, por outro lado, pressionado, impactado por todos esses reveses, por outro, a gente também vive um momento em que a demanda sobre o audiovisual simplesmente cresceu muito, né? Diante a mesma coisa que causou os efeitos negativos, também está jogando para a gente uma demanda por produção. Então, isso só tende a crescer, né? Até o próprio consumo de TV aberta aumentou quase 40% nessa pandemia. Então, precisamos produzir, né? Acho que esse é o desafio. E como, né? E jogar essa reflexão para a Carol, mas antes contar um pouquinho da sua trajetória, Carol. Oi, gente, boa noite. Obrigada aí pelo convite, Max, Beth. Fico feliz de estar aqui falando com vocês. Eu estudei na Unifor também, mas na minha época não existia curso de cinema, então acabei cursando publicidade. E aí eu fico muito feliz de hoje, né, saber que tem esses cursos aí, e ao mesmo tempo nesse momento que a gente tem que estar pensando como sobreviver dentro do cinema e tal, né? E aí, dentro dessa perspectiva, desse momento que a gente está, né? Gente, desculpa, de vez em quando vai ter uns gritos de criança, tá? Vocês ignorem, elas estão bem. Aqui também, pode ser que seja aqui também, Carol, então não se preocupe. Então, assim, pensando nesse momento que a gente está, que é muito bizarro e muito desesperador em muitos momentos, né? A gente mesmo que já trabalha um tempo com cinema, a gente também chega nos momentos que se aperreia, mas aí eu também fiquei pensando de quando eu comecei, sabe, a trabalhar com cinema. E aí era um período que a gente não tinha tantas oportunidades de editais, sabe, de meios de conseguir viabilizar um projeto, se você não fosse grande, se você já não tivesse uma bagagem e tal. E aí, ali por volta de 2008, foi quando eu comecei a fazer cinema aqui em Fortaleza,
os amigos que eu comecei a trabalhar, enfim, a galera que eu andava, a gente começou a aprovar alguns editais de curta no edital estadual daqui da Secult. Então, foram nessas oportunidades que eu comecei a mexer com grana mesmo, pública e tudo mais. E aí não tinha tanta gente nessa época que queria fazer produção, sabe? Eu acho que, na verdade, todo mundo estava muito afim de dirigir, fazer outras coisas, então produção sempre era uma função que enfim, ninguém estava afim muito de fazer. E aí eu estava muito afim de entrar, assim, de trabalhar com essa galera. Era o pessoal que estudava na Vila das Artes, em curso de extensão, né? Como eu falei, não tinha curso de cinema ainda, então era um curso que durava 2 anos, as pessoas estavam, enfim, muito instigadas, e aquilo ali me animou muito. Então a gente começou a fazer muitos projetos totalmente sem grana. Muitos projetos mesmo, assim. E aí isso foi um pouco crescendo, né? As nossas vontades, a gente se reunia muito, via muito filme junto, discutia, tava, sabe? Enfim, e aí as ideias iam surgindo e a gente tinha urgência de fazer aquilo, sabe? E aí eu acho que é uma coisa que é muito esse espírito jovem, como é o espírito, talvez, dos alunos, de quem está na universidade, né? Que é essa urgência, sabe? De você não se apegar tanto a tantas coisas. Eu acho que o que vale é estar ali experimentando, sabe? Enfim, e se juntando e criando coisas juntos. E aí foi muito isso que a gente fez. E aí a gente começou a tentar fazer longa, sem grana, né? Que aí já era outros desafios e tal. E foi quando a gente fez, em 2010, o Estrada para Ítaca, que eu acho que é um filme que marca bastante, né? Um cinema mesmo independente, diferente, que estava surgindo nesse momento no Brasil. Um filme feito com pouquíssima grana e pouquíssimas pessoas, né? Então, basicamente, 4 pessoas faziam todas as funções e a parte de produção foi feita minimamente ali no pré. E aí, até engraçado a Thalita estar aqui, porque o Ítaca foi o que estreou a sessão vitrine, né? Foi o primeiro filme que a gente distribuiu comercialmente, foi na sessão vitrine lá, quando eu conheci a Silvia no festival, e foi, enfim, maravilhoso poder já explorar esses outros lugares que a gente não tinha chegado ainda, que era a sala de cinema e tudo mais. E aí, enfim, a gente já vinha nesse período, né, de fazendo alguns filmes sem grana, dentro do Alumbramento, quando eu entrei em 2010, 2011, e aí foi um momento de tentar organizar o que é uma produtora, sabe? O que é uma produtora audiovisual, tá? Vamos aqui, vamos emitir os CPBs dos filmes, sabe? Era um coletivo de muita gente, mas quase ninguém queria se responsabilizar por burocracias. Então, a gente tinha esse impasse, né? E aí, quando eu entrei, foi tipo, tá, vamos tentar organizar o que é isso daqui, mas eu também não sabia muito para onde é que ia. Então, foi uma coisa de aprendendo, apanhando, errando e construindo, assim. E aí eu me lembrei agora de uma coisa que eu acho que é legal falar, que aqui em Fortaleza eu tinha poucas referências, assim, de produtoras que, enfim, que eu pudesse trocar e tal. E aí eu me ofereci, assim, para uma amiga, que era uma produtora lá de Minas, a Luana Melgaço, para ficar uns dias lá, que eu pudesse, enfim, fazer um intercâmbio, alguma coisa que eu, enfim, pudesse entender melhor como lidar com um orçamento grande, alguma coisa assim. A gente tinha aprovado há pouco tempo um longa com grana, que era um longa do Alexandre Veras. Ele não era membro da Alumbramento, mas era parceiro e tal. A gente tinha aprovado esse longa no edital do MINC, que infelizmente não existe mais. E aí era um longa de 1.200.000. Então, assim, até nesse momento eu só tinha feito filmes sem grana, ou então no máximo de 50 mil e tal. Então foi massa, assim, poder contar com a Luana, sabe? Para trocar e tal, e entender muita coisa disso. E aí, depois de um tempo, a gente conseguiu aprovar o primeiro longa, que era um dos integrantes da Alumbramento, que foi o Último Trago.
foi um projeto que a gente aprovou em 2014, no edital da Secult. Alumbramento surgiu em 2007, então, assim, o primeiro longa que a gente conseguiu aprovar na Secult foi em 2014. Então, foram 7 anos fazendo filme sem ajuda mesmo do Estado. Mas antes de falar do Último Trago, eu queria lembrar também de um filme que a gente fez aqui, que eu acho que, enfim, foi um grande desafio, né, em pensar um filme sem grana, mas poder pensar em outras perspectivas de parcerias, que foi um filme do Ivo Lopes, que é chamado Medo do Escuro. Não sei se alguém aqui teve a oportunidade de ver, mas era um filme que foi rodado todo em película, e ele, na hora da exibição, ele era exibido com uma música ao vivo, uma trilha ao vivo, assim. E aí era um filme que a gente não tinha grana, o Ivo tinha esse roteiro e a gente queria muito fazer isso, com essa urgência e tal. E tá, então vamos ver o que a gente pode fazer com isso, assim. A primeira coisa a gente contou com, enfim, para filmes sem grana é isso, né? Poder contar com uma equipe foda e maravilhosa que embarque na ideia com você e diga, vamos lá, segure sua mão e vamos junto. E aí a gente fez uma grande operação, a gente montou uma equipe enorme de produção, para também não sobrecarregar ninguém, já que as pessoas estavam trabalhando de graça, e que cada pessoa dentro da equipe, ela se preocupava com um setor. E aí isso a gente conseguiu buscar muita parceria dentro desse filme, sabe? A gente tinha uma parceria só com diversos restaurantes, diversos lugares que a gente custeava a alimentação da equipe, sabe? Desde, enfim, bandejão no Sesc, às vezes a gente parava um set muito longe, mas ia lá, qualquer lugar que a gente tinha o apoio de alimentação. E aí, gráfica, a gente tinha apoio, enfim, da prefeitura, também fomos lá com diversas reuniões com o secretário na época para tentar algumas coisas. E aí foi com essas parcerias, assim, que a gente conseguiu, enfim, arrecadar por volta de R$20 mil e a gente fez esse filme. Esse filme, ele é uma fortaleza pós-apocalíptica, né? Fortaleza totalmente destruída, tinha carro pegando fogo virado no meio do centro de Fortaleza, entendeu? Assim, foi um super desafio, assim, mas que foi muito foda de fazer, sabe? Depois que você vê, assim, muita gente se juntando em prol daquilo, assim, foi bem bonito, assim. E aí, pois em 2014 a gente conseguiu aprovar. Isso, o Jonathan Dahl era o protagonista, exatamente. É Medo do Escuro, o nome do filme. E aí ele foi exibido, acho que no encerramento do Cine Ceará, com a trilha ao vivo, lá no São Luís. Foi bem foda, bem bonito mesmo. E aí é isso. Aí, em 2014, a gente aprovou esse longa, e aí começaram esses... a gente já estava mais adulto, né? Então, também precisava começar a pagar as contas, cuidar de família. Então, tinha todas essas preocupações de como a gente manter uma produtora e, enfim, todos os integrantes. A gente não trabalhava com publicidade, a gente sempre trabalhou com cinema, então era como viver mesmo em Fortaleza, vivendo de cinema. E aí a gente passou por um momento maravilhoso na Ancine, que não existe mais, dos editais, né, dos Prodecines e tal, e, enfim, toda essa abertura para os outros estados que não estão ali no eixo Rio-São Paulo. Então, a gente conseguiu, tanto nós, né, daqui do Ceará, como muitos outros estados, a conseguirem fazer seus filmes. E no final de 2017, a gente teve um rompimento dentro da Alumbramento, né? Enfim, alguns integrantes já não moravam mais aqui em Fortaleza, enfim. Quando você se junta muita gente, às vezes os pensamentos ali, uma hora, um quer uma coisa, outro quer outra coisa. E foi nesse momento que a gente se juntou, né? Eu, o Pedro Diógenes e a Amanda, que já éramos da Alumbramento, junto com os Vitinhos, né? O Vitor de Mello e o Vitor Furtado, que eram nossos parceiros já de muito tempo, a gente já fazia enfim, eles já estavam nos nossos filmes, a gente produzia os curtas deles, e aí formamos a Mar Revolto.
E aí o filme de estreia da Mar Revolta foi o Inferninho, que é né, algum de vocês já deve ter visto, mas, enfim, é uma parceria nossa com o grupo Bagaceira. Esse projeto surgiu dentro do laboratório, foi o primeiro laboratório de audiovisual lá do Porto Iracema. A gente desenvolveu um roteiro lá na época, ele era um projeto de série. E aí, quando a gente finalizou o laboratório, a gente percebeu que não era série, sabe? Que a gente queria fazer um longa e tal. E a gente tinha ganhado um edital para piloto na Secult, para fazer um piloto de 20 minutos. E junto com o Bagaceiro a gente decidiu, não, vamos fazer um longa. E aí reformulamos o roteiro foi repensado e tal. Começamos um processo de ensaio com eles, que foi muito maravilhoso, né? Que a gente tinha os atores desde o início do processo, então isso foi muito construído junto com eles. E filmamos em 10 dias esse filme, todo num lugar só e tal, também com esses desafios de pouca grana, mas tentar pensar como potencializar, né, os poucos recursos que a gente tinha, como transformar isso em algo massa. E, enfim, sou super orgulhosa desse projeto, eu acho que é bonito e toca muita gente, assim, até hoje, é impressionante, assim, agora ele está em cartaz no Sesc, né, online. E a primeira vez que a gente exibiu ele foi no início de 2018, eu digo, gente, o Inferninho são 3 anos de alegria que ele vem dando, assim, porque até hoje tem sempre uma pessoa que não viu ainda e vê, enfim, e aí é ótimo. E a gente acabou de estrear um novo longa, né, o Pajeú, que é o novo longa do Pedro Diógenes, também é diretor do Inferninho, é o primeiro longa que o Pedrinho dirige sozinho, né, esse é o 7º, 8º longa dele, mas o primeiro de direção solo mesmo. E aí a gente estreou ele no FID Marselha, agora em julho, já em meio à pandemia, mas Marcelo estava bombando, não estava como nós aqui, então já teve sessão presencial, a gente morrendo de inveja, as pessoas na calçada arrasando, sem máscara, e nós aqui sofrendo. E nem podendo ir para lá, né? Porque brasileiro também. Banidos. E aí sabemos há pouco que o filme vai passar no Olhar, então é uma alegria poder também estar estreando ele aqui. Aí fora isso, assim, fiz um projeto de série junto lá com o Dragão do Mar, a gente fez o Porto Dragão Sessions, que foi uma parceria da gente, da Mar Revolta, com o Dragão, e a gente produziu essa série musical, que era com 15 bandas cearenses, todo gravado em estúdio e tal. Ele foi exibido primeiro no Music Box, e agora ele está na TV Ceará, sendo exibido. E é uma série bem bonita também, assim, conta com entrevista e tal, enfim, tentando mostrar um pouco do cenário musical daqui do Ceará e tal. E estou em 2 projetos desenvolvendo para a gente poder filmar. A gente era para ter filmado em julho e com a pandemia a gente parou, então agora a gente está retomando e tentando ver se no fim do ano a gente consegue filmar esse longa, que ainda conta com recursos da Ancine antes Bolsolixo. E aí a gente ainda consegue sobreviver isso através desses editais que existiam antes desse traste entrar. Mas eu acho que é isso que eu queria dizer para vocês, assim, que eu acho que a gente começou a trabalhar e isso, assim, fazendo o que a gente estava afim, sabe? Sem muita amarra, sem muita cobrança, sabe? E aí eu acho que isso que eu diria, assim, para vocês que estão na universidade, sabe? Experimentar e fazer, enfim, para a gente seguir, né? Porque uma hora esse traste vai sair e a gente vai sobreviver e o cinema também. Então, acho que é isso. Estou devendo alguma coisa, Max? De forma alguma, tá com crédito, Carol. Obrigado pelas considerações iniciais. Só reforçar para quem está participando, quem está acompanhando a gente, todos vocês, que quando surgir qualquer
desejo de vocês colocar alguma questão, perguntar alguma coisa, aí a gente passa a palavra, tá? Então, enquanto vocês não perguntam, a gente vai tocando o barco. Eu achei muito importante, assim, duas coisas que vocês falaram. A Thalita falando dessa... Fala como missão, né? Fica, sei lá, um papo meio religioso, meio coach, mas, assim, ela, como curadora, como alguém que trabalha com distribuição, sabe que tipo de filmes que ela quer que cheguem nas telas, né? Ela e a empresa que ela representa, com quem ela trabalha e tal. E a Carol falou também de uma coisa que é a respeito da possibilidade de produção, né? Eu comecei um pouco antes que a Carol, né? Eu me formei com Carol e Thalita, eu não fiz cinema, eu me formei em rádio e TV também. Mas desejando trabalhar em cinema. Mas também nos anos 90, quando eu fui fazer faculdade, tinham 3, 4 cursos de cinema no Brasil, né? No Brasil. Hoje você tem 2 ótimos cursos em Fortaleza, né? Então, uma coisa de outra dimensão. E quando eu me formei e fui trabalhar, também não tinha nenhuma possibilidade de trabalhar em cinema, né? Tinha que ir comendo pelas beiradas. Em 98, a gente produzia 20 longas por ano, se chegasse a isso no Brasil. A gente produz 300. Então, tentando nos últimos 15 anos, assim, um boom, mais do que da produção independente, é um boom da regionalização da produção, né? De uma política de Estado mesmo, que criou ferramentas, mecanismos para induzir a produção longe desse eixo, né? Fora desse grande eixo de São Paulo. E isso possibilitou, naturalmente, o surgimento de novos olhares, de novos rostos, novos corpos, novas histórias. Então, isso assim para falar que... Bom, outra coisa eu falo depois, eu vou juntar muita coisa numa coisa só. Eu só queria juntar essas duas coisas, que acho que essa possibilidade da gente ver outros cinemas, ver outros olhares, ver outros corpos, outras histórias, outras realidades, outros sotaques no nosso cinema, é fruto da mesma coisa que possibilitou a Mar Revolto surgir e a Carol e um grupo de amigos viverem de cinema em Fortaleza, coisa que há 20 anos atrás era impensável, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco esses fenômenos. Vou voltar para a Thalita aqui. Eu começo com a Carol? Pode ser você, Thalita. A Carol acabou de falar. Eu acho, assim, eu também, enfim, fico pensando, e aí até fiquei pensando, assim, os filmes que Carol falou, Inferninho, eu sou apaixonadíssima por Inferninho, tipo, é muito engraçado, porque minha mãe, assim, é super, enfim, vê blockbuster, vê um outro tipo de filme, aí quando ela viu Inferninho, ela amou, eu fiquei assim, porra, tipo, é pra isso que eu trabalho, vai dar certo. Mas acho muito importante, assim, acho importante também até, enfim, e aí puxando um pouco para a distribuição, a gente está vivendo também um momento que vários outros distribuidores estão surgindo, né? Eu acho que a Vitrine tem 10 anos agora, em 2020, surgiu muito, acho que num ímpeto, assim, da própria galera de realização, como a Carol acompanhou super o Estrada para Ita, que teve um movimento ali nos anos 2000, assim, mais ou menos, que questionava muito, né? Tipo assim, beleza, assim, a gente tem um cinema que vai para festival, que tipo, é super premiado, que é super... Mas e esse cinema chega nas salas, né? Chega para o público? Como é que a gente... E aí a Sessão Vitrine até surgiu nesse rolê, assim, de tipo, mostrar, eu acho que essa diversidade, enfim, o cinema que a gente acredita, né? E fazer ele circular, assim, fazer ele circular para uma galera maior, assim. Acho que ainda é um desafio, e acho que pensar a curadoria e entender que, enfim, o nosso cinema é muito diverso e trazer isso com força no discurso, enfim, na prática, é muito importante, porque é isso, às vezes, assim, dá uma canseira, tipo, você fazer uma campanha de um filme, e aí o filme pegar e fazer, tipo, na estreia, assim, menos de 5.000 pessoas, sabe? Sendo que o Brasil é, tipo, gigante, assim. Enfim,
Então acho que ainda é isso, assim, a motivação é muito grande, eu acho que muito grande porque a gente tem um cinema que é foda, assim, e sei lá, sabe, tipo, acho que só para citar, assim, até outros filmes, assim, para, enfim, entrar na discussão, mas Cabeça de Negro, do Del, tipo, que passou agora em Tiradentes, também é um filmaço, assim, que vem com uma temática, tipo, e é um filme de uma narrativa também super legal de trabalhar para público, enfim, pensando no lançamento mais amplo. Próprio Inferninho, que está com a Embaúba, né, que também faz umas ações, acho que, enfim, pensando na plataforma também de disponibilidade, às vezes, gratuito. Enfim, a gente pensando no caminho para ver como é que esse cinema chega, trabalhar também em curta-metragem, assim, eu realmente sou muito fã assim, desse formato, porque acho que é um formato que também respira muito as questões do momento, assim, sabe? E é isso, a gente tem cursos também muito incríveis, mas esses cursos também não circulam. Enfim, então, acho que uma das coisas que realmente eu fui realmente para a área da distribuição, tipo, tentei ensaiar um pouco a atuação no set, mas realmente não é minha praia. Mas fico pensando isso, assim, sabe? Tipo, os festivais, acho que eu olhar agora e acho uma massa, assim, o PGU tá lá, e outros filmes também que estão, porque o Olhar é um festival muito forte, é um festival em Curitiba, né? Enfim, acho que um pouco isso, essa é o que me dá gás, assim, sabe? Para mesmo, tipo, nesses momentos, assim, enfim, de ter o bolso lixo, de enfrentar diversas dificuldades e falar, não, beleza, é isso, acho que o nosso cinema é muito potente, assim, né? Eu vejo um pouco por aí, assim. E você, Carol, como você vê essa relação? A Thalita falando agora, eu estava até pensando nisso também, que quando realmente a gente, né, estabeleceu ali a parceria com a Vitrine em 2010 para exibir o Ítaca, nesse momento, assim, era praticamente impossível a gente pensar um filme nosso na sala de cinema, entendeu? Assim, os filmes cearenses que ainda conseguiam chegar na sala de cinema eram filmes realmente de temática religiosa, ou, enfim, filmes já da família Cariri que já tinham uma trajetória, entendeu? Mas, assim, filmes de realizadores jovens que tratavam de outras temáticas que não eram as tratadas habitualmente aqui, não chegavam na sala de cinema. Era uma coisa bem impossível. E aí, assim, eu acho que a Vitrine foi muito importante nesse momento, porque ela deu espaço para esse tipo de filme, não só aqui no Ceará, mas, enfim, em qualquer lugar do Brasil, mas que tratassem de outras temáticas que não fossem tão comerciais, conseguissem chegar nesse lugar. E aí, isso é interessante de observar que outras distribuidoras surgiram a partir disso, né? Distribuidoras pequenas, né, também, mas que também tinham abertura para esse cinema, então acho que isso é muito massa da gente ver, entre 2010 para cá, o surgimento dessas novas distribuidoras. Vou falar mais, gente. Posso aproveitar um lance que você falou agora, e aí eu estava pensando, assim, uma coisa que eu sempre gosto, sei lá, pelo menos me chamou muita atenção, assim, tem uma distribuidora que é a Arco, que é uma galera lá de Salvador, que eles fazem até o Nordeste lá, e eles distribuíram um filme de Glenda e Ari, que é o Café com Canela, logo depois teve Ilha, que na verdade ainda não chegou à sala de cinema, né, mas... E até o fim, que foi o último longa deles. E eu achei muito curioso, porque durante enfim, agora, assim, nesses últimos meses, durante a pandemia, eles disponibilizaram, acho que por 2 meses, os filmes gratuitos. No YouTube. E assim, tem uma galera, tipo, mais caixinha de mercado que super critica isso, tal, não sei o quê. Eu acho muito foda, porque, tipo, abre uma discussão. E até eles conversaram lá uma vez aqui numa live, tipo, acho que do Cone, que é a galera fora do eixo de São Paulo, cinema fora do eixo, e aí eles estavam pautando, aí eu perguntei, eu falei, mas por que vocês botaram, né? Tipo, para entender um pouco as motivações, assim. E aí acho que foi a Ari que falou, tipo, a gente, enfim, eles, pela temática dos filmes, eles queriam muito que viesse, estava muito no momento, assim, enfim,
Vidas Negras Importam, acho que eles também movidos por questões pessoais e também por uma coisa de, tipo, vamos inverter, né? Vamos mostrar que esses filmes querem ser vistos, enfim, que o público está aí. E aí foi muito doido, porque, óbvio, assim, é plataforma, é YouTube, tipo, por 2 meses, tem todas as especificidades, assim. Mas acho que mais ou menos cada um fez, tipo, 10 mil de público. E aí você fala assim, caralho, tipo, é muito incrível esse número, sabe? Tipo, os filmes foram vistos, tipo, assim, não sei se todo mundo terminou o play ali, mas é um número muito significativo, sabe? E é uma coisa que eu achei incrível deles terem feito e que bom que isso está sendo pautado, enfim. É uma outra forma de circular, né? É uma outra forma de... Não sei, eu acho muito benéfico também a gente ver essas outras atuações de distribuidora, porque é isso, a vitrine tipo, já tem 10 anos, também ficou, acho que um outro perfil de filme, às vezes, né? Tem, sei lá, você acha que vai mudando e que precisa mesmo de outros distribuidores e que isso responde também um pouco à produção, né? Como ela está no momento atual, assim. Aí é um caso que eu sempre gosto de trazer, porque eu acho realmente muito incrível o que eles fizeram. Assim. Porque eu acho que isso revela, Thalita, as variedades desse mercado. Né? A gente fala o mercado, mas o mercado, na verdade, ele é muitos. Né? Você tem muitos nichos, muitas possibilidades de explorar, né? Dependendo do tipo de filme que você faz, com quem você quer falar. Então, é isso, colocar um filme, 3 filmes, inclusive um lançamento, 2 meses no YouTube, pode chocar quem enxerga esse mercado por uma perspectiva, mas por outra faz todo sentido, né? Eu queria aproveitar que o Isaac quer fazer uma pergunta aqui, eu queria passar a palavra para ele. Fala, Carol, claro. Eu passo para ele rapidinho, só para completar isso que a Thalita falou, que eu achei interessante mesmo. Porque agora a gente, com o Inferninho, ele foi disponibilizado em 3 momentos online, na quarentena. E a gente chegou quase nesse número de 10 mil também, que é um número maior do que a gente teve nas salas de cinema. Então, é muito curioso, né? Sim. Enfim, mas segue aí. Isaac, pode abrir o microfone, Isaac, fazer a sua pergunta, meu amigo. Oi, gente, boa noite. Thalita, Carol, prazer ter vocês aqui com a gente. Gente, eu queria perguntar, na verdade, vocês falando assim, me surgiu 2 perguntas, na verdade. Que a primeira é o seguinte, um jeito que quando eu era mais novo eu sempre descobria muitos filmes era indo na locadora, sabe? E, por exemplo, grande parte do cinema brasileiro, quando eu era mais novo, eu conheci na locadora. Tipo, eu achei Central do Brasil, os filmes do Jorge Furtado também, o Saneamento Básico, o Homem que Copiava, enfim, vários desses filmes assim, eu assisti porque eu via na prateleira da locadora e eu achava a capa interessante e, enfim, eu alugava esses filmes. Hoje em dia, na distribuição, hoje em dia não tem mais, né? Tem pouquíssimas locadoras, assim, serviços VOD, que às vezes disponibilizam, às vezes não. Mas, tipo, quando o filme não está dentro de um grande serviço, como o Café com Canela está no Prime, né? Eu pude assistir no Prime também, recentemente e tal. Mas, por exemplo, Inferninho, eu achei porque alguém tinha compartilhado no Instagram que estava disponível gratuitamente no site do Itaú Cultural. E aí eu pude assistir, sabe? E tem diversos filmes do Alumbramento, por exemplo, que eu tenho mega curiosidade para ver, assim. Mas é porque realmente eu acho que ele, como não está disponibilizado nesses grandes serviços de streaming, ou talvez não sei, às vezes eu perco, sabe? Eu não sei onde eu posso assistir e tal. E aí, pois eu queria perguntar um pouco isso sobre como vocês veem a distribuição no sentido que hoje em dia é muito difícil ter mídia física. É uma coisa, tipo assim, que pessoas até próximas de mim até têm, mas é muito raro. Essa coisa da mídia física e o VOD, às vezes eu acho que dependendo da produção, você pode ficar meio refém
desses VODs muito grandes, né? Desse serviço de streaming grande. E outra coisa, que o Max perguntou sobre essa coisa da regionalização. Um dia desse eu vi uma live do Maurício Martins, que é o diretor de um filme chamado No Coração do Mundo, eu acho. Que é um filme sensacional, assim. E ele fala muito sobre o cinema contemporâneo brasileiro. Vocês acham que tem alguma característica, seja de produção, seja uma característica estética, assim, que une o Brasil inteiro com a identidade só? Ou vocês acham que as coisas... Não sei, eu fiquei me perguntando sobre essa coisa desse cinema contemporâneo brasileiro que ele tanto falava, sabe? Como é que vocês veem essa questão? Pronto, era isso que eu queria perguntar. Desculpa, demorei muito perguntando. Quem quer começar, gente? Pode começar quem quiser. Carol, comece aí que eu comecei a ler. Então, Isaac, o Inferninho ficou em cartaz umas 4 semanas no Dragão, viu? Dava para ter visto. Mas, enfim, se tu quiser ver os filmes da Alumbramento, quando a gente se separou, assim, a gente fez questão de reformular um site que a maioria das obras ficassem lá, disponíveis. Então, assim, a maioria são dos curtas, assim, mas tem muita coisa para ver. A gente até chegou a fazer aqui em 2014, teve uma mostra Alumbramento no Dragão, que foi incrível, uns 5, 6 dias de enfim, praticamente todos os filmes da Alumbramento passaram lá, nessa mostra. Ela teve até passou também no Rio, essa mostra, na Caixa Cultural, mas depois, né, enfim, seria até interessante, talvez, em algum momento, fazer isso de novo. Mas se você ou qualquer pessoa tiver interesse em algum filme, me manda uma mensagem que eu mando o link para vocês de boa. Mas sobre essa coisa da identidade, assim, enfim, difícil dizer, né, assim, porque o Brasil é super plural e é tipo isso, assim, a realidade da Thalita em São Paulo é totalmente diferente da nossa realidade aqui no Ceará. E aí eu acho que às vezes os filmes acabam falando muito sobre, enfim, o lugar que eles estão inseridos, né, assim. Então, não sei se eu consigo... Eu acho que tem ligações, lógico, entre alguns filmes, mas eu não sei se eu consigo fazer uma coisa única, sabe, brasileira, que defina. Tem até, inclusive, o Eduardo Valente fez uma curadoria agora para a Cinemateca de Bogotá. Infelizmente, não dá para a gente ver, porque é só para quem está em Bogotá, mas é interessante que ele colocou um filme por ano, de 2010 até 2020, um filme brasileiro por ano, assim. E aí dá para ver, assim, um panorama bem diferente do que são, né, que é o cinema brasileiro e tal. Vai, Thalita. Também acho super difícil, concordo com você, assim, meio difícil encaixar alguma coisa em comum, né? Não consigo responder isso também, não. No lance das mídias, é muito doido, porque assim, a gente teve... Aí citando exemplos, assim, que eu acho que é mais fácil de explicar. A gente teve o lançamento do Temporada, que é do André Novaes, que é da mesma produtora do Maurílio, a Filmes de Plástico. E o Temporada, ele foi o lançamento na sessão vitrine, acho que em janeiro de 2019, se não me engano. Ficou em cartaz, enfim, um tempo e tudo mais, só que aí teve a divulgação dele naquele momento, só que o filme foi um dos primeiros que a gente, logo depois do cinema, assim, não logo depois, mas uns meses depois, ele entrou na Netflix, assim, que enfim, tem várias questões aí, mas pensando no licenciamento, e aí rolou um boom de compartilhamento da galera, tipo, não, Temporada, Netflix, e a gente até ficou meio assustado, porque a gente falou, cara, tipo, quando o filme estreou no cinema, não teve esse barulho todo, assim, tipo, a galera pirou mais, pelo menos nas redes, e hoje em dia a comunicação dos lançamentos está bem concentrada na mídia online, assim,
teve esse barulho muito grande, que a gente falou, cara, tipo, ainda é isso, assim, né? Faz uma diferença, porque, assim, na vitrine tem alguns filmes que a gente lança, e a sessão vitrine até na última edição, a gente estava lançando cinema e plataforma digital junto. Plataforma digital, só que daí para aluguel e compra, que é tipo Now, Oi, Vivo. Eu, particularmente, acho que ainda tem um lance que, tipo, tem muita dificuldade mesmo de ir para essas plataformas, assim, sabe? Eu acho que quando é plataforma, tipo, ou o Vimeo, ele realmente dá um acesso maior, ou Netflix, ou essas que ainda, enfim, tem um nome maior, assim, ainda é meio conflituoso. E o lance da mídia física é porque a mídia física é muito caro de produzir. Tipo, você fazia o DVD, enfim, e tipo, você não consegue ter uma gerência de que vai realmente ter uma venda, enfim, é até uma atuação diferente. Aí, pelo menos, a vitrine não faz. Tem alguns distribuidores que fazem, mas costumou não ser mais uma atividade, assim, porque é isso, acaba sendo uma mídia muito cara e de pouco retorno. Então, a galera geralmente investe mais em televisão, enfim, e trabalhando outras janelas, assim. Mas é curioso mesmo pensar, porque é o que o Carol falou, sabe? Tipo, ficou em cartaz e termina em 4 semanas, assim, mas mesmo assim tem uma galera que não viu naquele momento, né? E acho que isso se reflete um pouco quando você olha a bilheteria, porque daí você olha e você fala, putz, como assim? Foi só pouca gente, sabe? E aí você vê que o filme, tipo, às vezes entra em outras plataformas e aí sim faz um barulho, e tipo, sempre vai ter alguém que não viu, enfim. Acho que é um quebra-cabeça bem orgânico do dia a dia, de ir entendendo e buscando as possibilidades de janela. Eu acho que o streaming agora ganhou uma dimensão ou outra, né? Porque é isso, assim, os conteúdos tipo, na pandemia acabaram sendo consumidos só em casa. Então, tipo, o streaming teve uma discussão nova, mas ainda é um mercado que ainda não é regularizado. Então, tem vários problemas ainda a serem resolvidos, mas eu acho uma janela super incrível, assim, para os filmes, sabe? Porque é isso, assim, o Brasil, tipo, tem muita cidade mesmo que não tem sala de cinema, ou que só tem uma sala de cinema, então é difícil quando você lança o filme conseguir um horário que seja bom. Então tem vários percalços aí, assim. Mas acho curioso, assim, quando às vezes entra numa plataforma grande, que daí você fala assim, puta, mas já estava disponível online, sabe? Só que é isso, é entendendo como comunicar, né? E como isso realmente também ser acessível, porque a internet também tem vários rolês, tipo, enfim, várias cidades que não vão ter internet, então também ainda tem esse gap. Acho que TV aberta é realmente o que ainda consegue atingir maior, assim, né? Mas aí não são todos os filmes que a gente consegue licenciar. Eu acho interessante quando o Isaac fala dessa questão, né, de tentando definir o que é esse cinema brasileiro contemporâneo. Eu acho que quando a gente usa esse adjetivo, assim, a gente está... O cinema está sendo produzido agora no Brasil, né, no espaço de tempo perto do presente, um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, mas é aqui perto do presente. E aí eu acho que nesse sentido, pode, Greta, eu te passo a palavra. E aí nesse sentido, eu acho que assim como o mercado é muitos, o cinema brasileiro contemporâneo também é muitos, né? A gente pode falar de uma pujança, de um negro, mas se você pega esse recorte e olha para ele, você vai ver filmes muito diversos. Você vai ver filmes como o da Glenda e do Ari, mas você tem Tabela, que é uma doideira, você tem, sim, filmes como o do Diogo Leite, que o segundo curta dele vai estrear agora em Gramado, que são filmes com uma pegada... então, é isso, né? O cinema contemporâneo brasileiro é um cinema feito agora, nesse momento, e ele é muito diverso. E que bom, né? A gente poder falar de uma diversidade no cinema brasileiro. Vocês não têm ideia de como isso é recente. Para gente que pensa e fala e vive cinema brasileiro há algumas décadas a mais que vocês, é um paraíso que a gente vive hoje. Assim. A gente poder debater e escolher entre 300 filmes para a gente assistir, falar e pensar. Então, acho que é um momento realmente interessante nesse sentido. Gretinha, pode abrir o microfone e falar, querida. É a sua palavra. Oi, dá para me ouvir bem? Tá? Sim, te ouvimos. Eu queria perguntar, assim, eu
tenho um pequeno sonho escondido e guardado de, enfim, 20 anos, montar uma produtora, montar uma distribuidora de cinema aqui no Brasil, aqui em Fortaleza, né? Especialmente distribuidoras. E eu fiquei muito surpresa sabendo que tem pequenas distribuidoras aqui. Então, em especial sobre como é montar essa distribuidora, como é esse trabalho burocrático mesmo, assim. Como eu não tenho muita noção, seria legal, assim, de formas práticas, quais são os passo a passos, como isso acontece, de que forma isso se cria. Que é uma boa forma para a gente entender mais ou menos o caminho a se seguir, se é uma possibilidade. Eu não sei se eu vou conseguir te dar um passo a passo, porque eu também não criei uma distribuidora, mas eu super posso passar meu e-mail e depois... Mas, cara, eu acho assim, pelo menos as distribuidoras estão surgindo mais recentes, assim, é uma atuação que não sei se é tão complicado de você iniciar, assim, mas é um mercado que é meio cabuloso, assim, se você quiser vir super bem, porque tá precisando sempre de força, assim, mas é isso, eu tenho uma empresa, né, porque na vitrine só PJ, assim, e aí o meu KNAI tem KNAI de distribuição, se eu quiser eu posso distribuir, mas uma coisa que eu acho que também, assim, preocupa um pouco a gente, e que é uma falta da distribuição, assim, e que me preocupa um pouco mais com essas distribuidoras que surgiram mais recentes, são as formas também da gente ir financiando os lançamentos, né? Porque, pelo menos nos últimos anos, os financiamentos de lançamento eram muito oriundo do fundo setorial, que tinha o fundo para comercialização, e hoje em dia, com o fundo setorial, a vitrine, pelo menos, já não conta mais com o fundo setorial. Assim, a gente tem, enfim, filmes que foram com fundo e que até hoje a gente não recebeu, então a gente passou a ter outras políticas de atuação. E aí a gente voltou a fazer uma coisa que era lá no início da vitrine, que eu acho que foi eu não estava quando o Ítaca foi lançado, assim, mas eu imagino que foi, Carol pode me corrigir, que foi um lançamento feito com a grana do licenciamento do Canal Brasil. E a gente voltou a fazer isso, porque é isso, a gente não conta mais com fundo setorial, então a gente passou a contar com licenciamento do Canal Brasil, que continua sendo super parceiro, alguns que entram Telecine, alguns que a gente agora, nos últimos meses, até o Sinfonia, que o Max é produtor, alguns entraram no Netflix, e alguns que eu digo, além dos filmes catálogo, alguns lançamentos, então Netflix também entrou nesse rol, vamos dizer, de parceiros para licenciamento da vitrine. Só que é isso, sabe? E a vitrine está numa posição, vamos dizer, privilegiada, porque é uma empresa que já tem 10 anos, que tem um catálogo, então pode trabalhar de diversas formas. Quando você está iniciando, tem esse desafio, né? De tipo, acho que, enfim, daí tem que pensar, de às vezes trabalhar não só o território Brasil, mas poder trabalhar um território fora, porque daí vem grana de fora. Acho que isso é o grande quebra-cabeça atual, assim, sabe? Pelo menos na vitrine, tipo, e também conversando com o Dani da Embaú, enfim, com outros distribuidores, a galera da Olhada, Boulevard, que está todo mundo quebrando a cabeça de como fazer os lançamentos, assim, fazer financiamento, sabe, ter grana, assim, que é uma parada que está meio problemática, assim, mas assim. Carol, quer fazer algum comentário a respeito da pergunta da Greta, desse passo a passo aí para... Eu acho que eu também não vou dizer um passo a passo. Assim, a minha produtora, ela tem um KNAI também de distribuição, mas a gente nunca distribuiu o filme, assim, não me meti porque realmente não entendo, é um trampo muito grande, até tenho vontade, mas não agora. Então, eu prefiro mesmo estar, enfim, formando essas parcerias com as distribuidoras mesmo, porque o trabalho delas é esse mesmo. E aí é isso, Thalita, realmente o Ítaca, os monstros, no lugar errado, todos foram através do licenciamento com o Canal Brasil. Do Samianto também, foi também através do Canal Brasil. E aí, agora a gente também, no Inferninho com a Embaúba, a gente também ganhou um edital lá da SPCine,
e aí que tinha uma parceria com a TV Cultura, e aí foi através também desse licenciamento que a gente conseguiu colocar o Inferninho no cinema também. É realmente difícil, assim, é uma grana, né? Então, atualmente a gente... E é um pouco um ardil que a gente cai, né, Carol? Porque, assim, se a gente não lança em cinema, o filme não existe dentro da burocracia, né, que está montada. Então, a gente tem que fazer ele para o cinema. Só que fazer para o cinema, você pega uma grana que poderia ser receita, e tudo bem o filme estrear no Canal Brasil. Muito mais gente vai ver ele no Canal Brasil, que é um canal fechado, do que no cinema. A gente sabe disso, né? E tentando, assim, dar uma dica para a Greta, apesar da gente estar sempre ali junto, né, Gretinha? Mas eu acho que qualquer área que vocês queiram atuar, seja produzindo filmes, distribuindo filmes, eu acho que antes de ir abrindo uma empresa, que isso é até fácil, é só você fazer um contrato social, pedir para um contador registrar numa junta comercial e pronto. Em um mês você está com a nota para emitir, está com a empresa montada. Agora, isso não é o mais importante, né? O mais importante é adquirir essa expertise, né? Então, é pensar, puta, eu quero distribuir, eu quero trabalhar com distribuição, então, já procurar distribuidores para fazer um estágio, para tentar entendendo esse mercado, esse mundo, né? Para ir no momento certo, você sentir que a sua musculatura está boa para você. Diga, Carol. Não, só concordei, desculpa. Então, acho que é isso, Gretinha. Eu acho que, como tudo no cinema, é uma questão de aprendizado e networking. Eu acho que, como tudo na vida, é o seu sangue nos olhos, é você qual que é o teu foco e, claro, o networking, a sorte, os privilégios, enfim, tem tudo isso conta também, né? Mas eu acho que a questão de você entender e ir por esse caminho. Travou? Travou. Voltou? Voltou. Voltei? Voltei. Então, se eu tivesse alguém para me aconselhar há 15 anos atrás, talvez eu não tivesse aberto uma produtora de cara, entendeu? Mas, enfim, são questões aí que a gente vai amadurecendo com o tempo. Agora fez uma... Posso só falar uma coisa, Max? Claro. Mas, por outro lado, atualmente, para você ser contratado em qualquer projeto, para você receber, o ideal é que você tenha uma empresa. Então, é isso. O mundo faz com que você abra uma empresa para poder receber dinheiro, entendeu? Mas aí você tem que ter dinheiro para pagar os custos da empresa. Aí... Essa pejotização do trabalho, a nossa área vive desde 1990. Né? Eu também, a primeira coisa que eu abri empresa é que eu precisava dar nota. Mas, né, isso não te faz dono de uma empresa. Porque é isso. Gente, eu quero fazer sonhos virarem filmes. Eu abro uma empresa. Mas, velho, você vai virar empresário também. Querendo ou não. Então, é outra habilidade que você tem que aprender, que nem sempre tem envolvido com a questão artística ou de estudo cinematográfico por si só. É que nem hoje em dia, para você ser um artista visual, você tem que saber muito de social media, porque como é que você vai vender sem essa outra habilidade, né? Como é que você vai crescer sem essa outra habilidade? Você tem que ser empresário, às vezes. O que eu diria para ti era que antes de tu ser empresária, tu tentasse formar parcerias, sabe? Se juntar com pessoas que tu tem afinidade, enfim, começar a experimentar coisas. E aí, a partir daí, formar uma produtora e tal, isso acontece naturalmente, entendeu? Entendi. Muito obrigada. Então, estou no caminho certo, mais ou menos tentando. Então, vamos... Imagina, Gritinha, obrigado sim pela participação, amiga. Tem mais 3 perguntas aqui. O Alan queria perguntar. Alan, pode abrir seu microfone, amigo. A palavra é sua. Olá, gente. Boa noite a todas e a todos. Eu tenho uma pergunta que eu acho que ela é direcionada mais para a Thalita, mas o Max pode adicionar alguma coisa e a Carol também, tá? Que é sobre a vida útil dos curtas-metragens, né? A Thalita estava falando que é apaixonada por esse universo e tudo, e a gente vê que existem vários caminhos para um curta-metragem, né? O primeiro deles, eu acho que todos os realizadores fazem, é inscrever eles no
maior número possível de festivais, né? O que eu queria saber um pouco de vocês é essa vida útil pós-festivais, né? Quais são as possibilidades dos curtas-metragens nesse universo de tantas plataformas, seja canal ou streaming? O que vocês acham, assim? Estou perguntando de realizador para distribuidores e produtores, mas eu queria saber um pouco também o que vocês fariam, assim, no lugar de realizadores também, sabe? Hoje no Brasil, nesse universo pós-pandemia, né? Incluindo isso. Obrigado. Eu vou te responder, assim, meio com o meu, sei lá, minha atenção. É porque é isso, quando eu estava no Porta Cursos, eu pesquisava super isso, e, enfim, foi até tema do meu projeto de graduação. Hoje em dia, na atuação que eu tô, é isso, assim, por exemplo, tipo, curta-metragem, ele não tem um espaço presente na sala de cinema, tipo, nas salas comerciais, né? Aí na vitrine a gente começou, na sessão, dentro dessa vitrine, a gente começou a fazer umas sessões casadas, de curta com longa, assim, às vezes a gente lançava, enfim, unia um curta com um longa que estava sendo lançado, prezando pelo diálogo entre as obras, claro, enfim, fazendo todo um processo também ali da programação. Tem um lance que os cinemas, geralmente, eles são um pouco avessos a essa ideia, assim. Tipo, rola muita reclamação quando a gente tenta programar a curta com longa. Isso na sala de cinema, né? Porque aí alegam que tipo, o público reclama porque não foi o filme que eles queriam ver, não era o que estava sendo esperado. Mas eu não sei se isso de fato acontece, sabe? Eu acho que realmente tem uma resistência, assim, de pensar esse formato na sala de cinema. Tem um lance, às vezes, que realmente complica um pouco para a sala de cinema, que é, quando você junta um curta, aí eu falo do problema quando vocês são casados, né? Acaba ficando uma extensão, um tempo para a sessão muito grande. E aí isso para o cinema é ruim, porque geralmente o cinema faz uma programação, vamos dizer, de 6 sessões. E aí cada sessão tem 2 horas, mais ou menos, de intervalo. Quando você põe o curto, daí estica um pouco. Então, o cinema também reclama disso. Mas é uma pauta super presente, assim. Tipo, tem, enfim, né? Anos atrás teve a lei do curta, mas é uma lei que precisava, enfim, da Embrafilme para ser cumprida e extinguiu. Então, é uma lei que já não está mais sendo posta em prática, mas já foi uma pauta enquanto lei. Acho que hoje em dia as possibilidades para a circulação pós-festival TV, streaming, mas acho que Carol e Max podem acrescentar nisso, assim. Mas são as possibilidades que eu vejo, assim, sabe? Na vitrine a gente fez agora umas listas temáticas, a gente sempre indicava um curta também. Mas é um quebra-cabeçazinho, assim. Enfim, é uma coisa que eu gosto super de acompanhar, porque é isso, eu acho que é um formato que tem que ser mais pautado. Quando foi para a TV, aí só finalizando, TV paga, voltou-se a licenciar mais curta-metragem, porque é isso, ele cumpre cota também, né? Então ele é entendido como um conteúdo que, enfim, porque os canais precisam cumprir determinados X de horas de conteúdo nacional. Então o curta voltou, acho que assim, voltou um pouco a circular mais nos canais de televisão. Mas realmente eu acho que os festivais são bem explorados, e aí depois os caminhos são um pouco esses, streaming, a sala de cinema nem tanto. Acho que a Embaúba também começou a fazer um trabalho com curta, mas é uma coisa que tem que ficar ali mais em cima, assim, sabe? Não sei se Carol e Max pensam outras coisas também. Assim. Posso completar aí? É isso aí, tudo que a Thalita falou, concordo aí. Eu acho que eu incluiria só os cineclubes também, sabe? Acho que aqui no Ceará a gente tem uma grande rede de cineclubes. Tem um Ciclo CE, ele acaba reunindo todos os cineclubes que, enfim, estão meio cadastrados aqui. A gente, uma época, durante alguns anos, a gente manteve o Cine Caolho, que era um cineclube só de obras cearenses, que a gente exibia mensalmente. A gente não está com esse projeto atual agora, mas, enfim, tem cineclube, tem vários aqui. A gente passou já alguns também de Sobral, que agora está acontecendo online. E aí, eu acho que é isso. Fora os festivais,
a gente tem lançado muitos filmes online mesmo, e nos cineclubes. Teve até um filme que eu acho que o Vitinho fez. Foi o. Hã? Pode falar. Não, é um que está agora, porque o IMS fez também durante a quarentena um programa que eles estão chamando de IMS Convida, o Instituto Moreira Salles, né, que tem no Rio e São Paulo, da família rica lá, bilionária. E aí eles têm um que até foi o de Gabito, que é o Gabriel Martins, que também é da Filmes de Plástico. Maravilhoso. E da Safira, tá agora. Enfim, não é sobre a pergunta, mas são dois cursos muito legais de ver. E que é um áudio do Vitinho, é por isso que eu lembrei, assim, mas... Sim, tem o áudio do Vitinho Furtado. Tem uma máxima aqui, desculpa, Max, que eu queria só adicionar uma coisa. Tem uma máxima aqui que é super difícil um bicho de 7 cabeças vender um curta para TV. Isso é verdade, porque o que eu escutei até numa roda assim de conversa, não sei quem estava assim, me dizendo que eu fui tentar vender um curta lá pro Canal Brasil, eles disseram que só compravam se fosse um pacote de 5 curtas diferentes, entendeu? Então tu tinha que se unir com 5 realizadores que tinham um curta para lançar para conseguir vender para eles. Isso é verdade? Não que eu saiba, Alan, assim, tem que vir aqui com um pacote. É claro que assim, qual que é a política dos canais para curtas avulsos, assim, muito, né? Se relacionar com eles a partir dos festivais, né? O Canal Brasil mesmo, ele dá prêmios, acho que em 10 festivais, e depois tem o grande prêmio, eles concorrem a um prêmio, e são prêmios em formato de aquisição, né? Ele te dá uma grana, acho que 10 mil ou 15 mil, e essa grana já te paga os direitos para o Canal Brasil poder exibir, né? Tanto na programação quanto no VOD deles. E o que eu ia falar disso é que o curta, assim como qualquer filme, né, a carreira, a vida útil dele é meio imprevisível, né? Depende se você vai acertar o seu público, né? Eu nem falo se o público vai gostar, porque eu acredito sempre que qualquer filme que a gente fizer vai ter um público que vai gostar. A gente só falha de encontrar esse público, entendeu? A gente não consegue encontrar o público do filme, mas para mim tem público para todos os filmes que são feitos. E aí, cara, nesse sentido é meio imprevisível, assim. Lógico, os curtas começam a carreira pelos festivais, assim como os filmes que não são, que não têm, assim, uma vocação pujante para o cinema comercial também vão começar a sua carreira pelos festivais e ali tentar criar uma vida útil, né? A partir desses prêmios de aquisição, a partir de você encontrar, de repente, um distribuidor especializado em curta-metragens, que existem distribuidores, não sei se no Brasil tem algum especializado em curta, mas na Europa tem mais de um distribuidor assim, que é especialista em curtas-metragens, e de repente encontrar um parceiro desse, assim, sabe? Se associar a alguém que está lá fazendo esse trabalho de agregar. A Embaúba, nesse momento, está muito interessada em curtas-metragens, está querendo fazer um belo catálogo de curtas também, porque estão construindo um play da Embaúba, que é uma distribuidora. Então, é isso, jogar nos festivais, circular, você está presente para poder conhecer as pessoas e, de repente, construir esse network que a Greta falou. Então, agora, assim, o que eu acho bacana e maluco do curta é que ele pode ter um retorno financeiro muito maior que o do longa, né? Porque, primeiro, que o curta você gasta muito menos grana para fazer. Sei lá, eu tive curtas que eu gastei assim, ganhei um prêmio de 80 mil para produzir e entrou mais de 150 mil de grana por esse curta, entre prêmios, aquisições. Então, o curta tem isso, você não faz um curta em casa e você gastar um puto e ganha um prêmio de aquisição de 50 mil do Canal Brasil, assim, isso pode acontecer, entendeu? Então ele tem essa imprevisibilidade, assim, que às vezes me surpreende para o bem, assim. Eu tive alguns curtas que me deram proporcionalmente muito mais dinheiro do que todos os longas que eu fiz, assim, é engraçado. Tem gente aqui, mas foi contemplada, Ana? Achou que respondemos? Você? Até mais. Pronto. Obrigado. Passar então para o Paulo Pimentel também queria falar alguma coisa. Paulo, você pode abrir o microfone e a câmera, por favor? Boa noite. Eu estou sem a minha câmera do computador, tá?
não funciona. Então, passar com a voz, pode ser? Pode, a gente te aceita só com a voz. Obrigado. Primeiramente, boa noite, gente. Boa noite, Max. Boa noite, Thalita e Carolina. Tudo bom? Boa noite, pessoal. A pergunta que o Alan fez, ela pegou grande parte da que eu ia fazer já. E tu acabou agora falando, Max, no final, sobre o que eu pretendia já perguntar também, que era sobre esse retorno financeiro dos curtas. Se é viável você produzir curtas e fazer cursos em geral, seja como roteirista, como diretor, como produtor, se é viável financeiramente, dá para construir uma carreira e tirar o seu sustento daí, né? Nessa parte da distribuição, porque, tipo, como eu estou fazendo meu TCC agora, né, eu estava pesquisando sobre formas de distribuir esses curtas pós-festivais e mostras e tudo mais. Aí eu cheguei até alguns serviços de streaming. Tem um brasileiro, de streaming brasileiro, que é o Cardone Filmes, que é especializado em curtas-metragens. Pois aí eu achei que interessante, uma forma bacana dos curtas brasileiros terem uma vida útil maior e chegarem ter muito mais fácil acesso do que, por exemplo, o Canal Brasil, que muita gente não tem TV a cabo, né? Por exemplo, eu não tenho mas agora os serviços de streaming são muito mais importantes, são muito mais presentes na minha vida, no caso. E eu também sempre gostei muito de acompanhar curtas, documentais e ficcionais, várias partes. Eu queria saber disso, como é que é o retorno financeiro para quem se dedica a fazer e produzir curtas no Brasil. Se dá para viver disso. Vai, Carol, que é sua. Olha, eu já produzi, eu acho que uma média de uns 40 curtas, talvez por aí. E aí, assim, cada um tem uma experiência diferente, assim, eu acho que eu não consigo, enfim, falar sobre todos, assim, porque tem curta nosso que passou em um festival, tem um que não passou em nenhum, como tem curta que passou em praticamente todos os brasileiros, vários internacionais, ganhou em prêmio na maioria deles, vários prêmios com grana, entendeu? Então, assim, eu acho que é difícil, às vezes, falar, né, sobre assim, eu vou conseguir ganhar dinheiro fazendo curta. Eu não sei te dizer, entendeu? Mas é isso, eu tenho experiência de vários tipos de curta em vários momentos diferentes, assim. Mas eu já vendi muito curta para TV também. Te confesso que antigamente eu achava mais fácil do que hoje em dia, certo? Teve um período realmente que era bem mais fácil. Inclusive, tinham até umas TVs locais que compravam muito, eles tinham uma seção chamada Cine Nordeste, que era só de curtas daqui, era bem legal e eles licenciavam bem, mas eu não sei como que está agora. Mas é isso, assim, o Canal Brasil, a gente também já licenciou, até isso que o Alan falou, assim, que só licenciam em pacotes, não, eles licenciam só de um, mas eles preferem que sejam mais, porque para eles, imagine, fazer um contrato, um com o Alan, um com o Paulo, um com não sei o quê, é muito mais trabalhoso do que ele fazer um com o Alan com 5 títulos teus, entendeu? Fazer o pacote ali é muito melhor para eles. Mas é isso, eu acho que cada curta pode ter uma realidade diferente. Pode ter curta que você vai ganhar muita grana, e aí, assim, tem que entender também que a grana não é para a equipe inteira. Assim, tu falou produtor, diretor, roteirista. A grana vai ali para quem vai tomar conta do filme, que aí é direção e produção, entendeu? Mas também pode ter curta que tu não vai ganhar nada. Não sei se E aí, pensando nisso, que é isso mesmo, também tem curta que não foi para um festival, curta que não foi para nenhum, e curta que
sei lá, que há 10 anos está aí rodando e eu licencio ele todo ano. Agora, o que eu acho que assim, como que a gente vive, né, dos filmes? É tendo catálogo, produzindo, no volume que o produtor consegue fazer com que a administração dessa propriedade intelectual possa gerar alguma sustentabilidade para ele. Então, é no volume, fazendo muito curta, tendo muito filme e podendo fazer eles circularem, né? Acho que é um pouco isso. Tem uma coisa também de, assim, que daí não é o lance do retorno financeiro, mas, tipo, tem assim, aí uns curtos, por exemplo, assim, né, o próprio No Coração do Mundo, assim, não que é o oriundo, assim, mas tem um curta da Filme de Plástico, que é o Contagem, que é bem em diálogo com o próprio No Coração do Mundo, né? Então, tipo, foi um curta que eu imagino também. O curta tem esse lance que eu acho muito incrível, que é o lance da carreira do festival ser uma carreira até bem extensa e tal, que é um momento que também você conhece uma galera, assim, né? Tipo, de conhecer uma galera de outros lugares, enfim. Então ele também abre essas portas. O Cabelo, da Yasmin Tainati, que é um curta que, acho que eu não lembro qual ano que ele é, mas, assim, ele é de um ano, vamos dizer, 2010, e aí, acho que 2012, não sei. Mas, enfim, e aí, depois de um tempo, ele foi selecionado para uma mostra em Roterdã, que era uma mostra muito voltada para o cinema negro. E aí, enfim, e ele foi um curta também muito importante na historiografia nossa, assim, né, do cinema. Então, acho que também tem esses retornos, enfim, de relacionamento mesmo, assim, de, enfim, são filmes essenciais para a nossa história do audiovisual, assim, né? Então, acho bem incrível também os cursos nesse sentido, assim. A gente tem mais uma perguntinha aqui. Paulo, contemplado, meu amigo? Sim. Muito obrigado. Imagina. Esther Arruda, cadê você, amiga? Abre sua câmera e seu microfone aí, pode perguntar. Oi, gente, muito boa noite. Eu tô sem câmera no computador também, então perdão. Enfim, eu queria perguntar sobre uma coisa que a Carol, ela comentou muito, que conseguia esses apoios com restaurante, pequenas empresas, alguns editais, sabe? Aí, vou ser logo um pouco mais direto ao ponto, eu queria saber como é, na verdade, esse processo, se era muito burocrático, como funcionava, como era o processo de arranjar recursos privados e públicos para o filme, sabe? Também como era a questão para exibir o filme, como é, né, o processo de exibir o filme na sala de cinema ou em algumas plataformas para as pessoas verem afins. É isso. Oi, Esther. Então, com a maioria dos filmes que a gente não tinha grana, mais especificamente no Medo Escuro, que foi um filme realmente todo feito de apoios, como que a gente fez? A gente tinha uma pessoa na equipe de produção que era como, que a gente até chamou, essa função não existe, mas a gente chamou de um produtor de apoio. E aí ele era essa pessoa responsável só para correr atrás dessas coisas, né? A gente elaborava um projetinho básico, assim, uma folhinha só, que teria uma imagem de referência, falava a sinopse do filme, um contato, falava um pouquinho da pessoa que ia dirigir e de quem estava produzindo, mas assim, uma coisa bem resumida mesmo, mas para dar uma dimensão do que é. E aí a gente formava, enfim, fazia uma lista de possíveis locais que poderiam estar junto, assim. Alguns, assim, a gente sabe que tem uma abertura para a cultura, entendeu? Então, assim, outros que a gente sabe que nem tem abertura, a gente nem tenta, mas, assim, alguns que a gente já sabe, então a gente elenca ali algumas opções, mas daí tu pode ir para tudo, desde restaurante, a empresa de água, a supermercados, entendeu? Enfim, pode ir para vários lugares diferentes
e aí começar a fazer esse contato. Tenta fazer primeiro um contato por telefone, descobrir quem é o responsável, fala rapidamente do que é, e aí, conseguindo falar com essa pessoa, você tenta fazer um apanhado, manda esse material e tenta marcar uma reunião presencial, assim. Mas, assim, é um trabalho cansativo, porque quase ninguém quer dar dinheiro, né, de graça para você. Então, é um trabalho que você tem que ir ali, ficar numa conquista mesmo, e de ir aos poucos, e assim, às vezes a galera desanima e quer desistir, então tem que dar uma insistida, não perder o ânimo, e aí continua, vai ligando e vai dando uma insistida assim, e às vezes rola, como também alguns já negam de cara e tal, mas a gente já conseguiu vários, assim. E aí também, na época, a gente tentava também nesses outros lugares, tipo o Sesc, entendeu? E aí, na época, a gente conseguiu, assim, a gente conseguiu, se eu não me engano, 15 dias de bandejão para uma equipe de 30 pessoas, assim. Então, era almoço todo dia para essa galera toda. E aí, acho que é isso. Estou esquecendo de alguma coisa que tu perguntou? Eu queria saber também, tipo, a última coisa até, sobre como é esse processo de exibição no cinema, sabe? E para colocar em plataformas digitais e afins. Tá, no cinema, a gente faz como, né? No caso dos primeiros filmes, que foram lá com a vitrine, eu fui para um festival lá em BH, e lá eu conheci a distribuidora, que era a Silvia, e aí ela viu o nosso filme, enfim, e ela me apresentou essa proposta que eles iam fazer da sessão vitrine, e aí a gente, enfim, senta, conversa, entende todos os meandros, né? E aí faz uma negociação, e aí tem todo um trabalho da distribuidora e em contato com a produção do filme, até o filme ser exibido, né? Teve outros filmes, por exemplo, o Inferninho, ele foi selecionado por uma mostra Work in Progress, né, que é um filme que ainda estava em finalização no Festival de Brasília. Então, a gente teve essa exibição lá do filme ainda em primeiro corte, mas assim, ele não estava finalizado ainda, e aí a gente tinha o direito de chamar um número de pessoas para poder ver o filme, pessoas que estivessem no festival. A gente chamou alguns distribuidores, curadores, enfim. E aí lá o Dani, que era da Embaúba, viu o filme e, enfim, gostou muito, se apaixonou e falou, gente, eu quero distribuir o filme. E aí a gente começou essa parceria com ele, assim. Então, eu acho que, na verdade, para distribuir um filme no cinema, é isso, você tentar buscar essas distribuidoras, tentar mostrar o filme, e aí, dependendo do interesse deles e também da disponibilidade dentro, né, da cartela de filmes que ele já tem para distribuir, começa-se uma negociação. Eu te respondi, ou tem alguma coisa dentro disso que ainda não ficou claro, assim? Não, tá tudo certo. Obrigada, viu? Pessoal, a gente vai se encaminhando para o fim, já são 20 para as 9, alguns ainda têm aula hoje. Eu queria passar a palavra para o querido Caio Ramos, fazer uma pergunta. Caio, meu amigo, é com você. Boa noite, gente, tudo bom? É um prazer ouvir a Thalita e a Carol aí falando sobre cinema. Gente, eu queria saber, assim, nesse momento distópico aí que a gente vive em questão de produção, é um momento para quem é que está no Ceará, por exemplo, buscar coprodução regional, se isso está viável hoje em dia. Hoje em dia não, daqui para frente. Produção regional entre estados. Eu queria saber também sobre produção, isso aí o Max até pode responder também, sobre coprodução latino-americana, né? E da Thalita, mais especificamente, eu queria saber se nessa realidade de hoje, onde o realizador ele cada vez está mais multitarefa, tendo que produzir os próprios filmes também, qual é o momento para quem está desenvolvendo um projeto de conversar diretamente com a distribuidora?
e se é importante ter esse apoio ainda em início de projeto. Essas perguntas aí, obrigado. Quer conversar ou eu começo? Pode começar aí, cara. Caio, obrigada pela pergunta. Tem diversas etapas, assim. Tem filme que a distribuidora entra quando já está perto de um corte final, que acho que até foi o caso que a Carol acabou de falar do Inferninho com Embaúba. Tem momentos que a gente entra no roteiro, isso começou a ficar mais usual, assim, mais, enfim, fazer mais parte da rotina quando o fundo setorial, enfim, quando a gente estava muito ligado ao fundo setorial, porque o fundo setorial também pedia uma distribuidora já para você fazer um contrato com ele de produção, né? Então a vitrine é uma coisa que foi mais recente para a gente, assim, nos últimos anos, de entrar no desenvolvimento, vamos dizer, na etapa do filme enquanto desenvolvimento. Tem filmes que às vezes a gente vai conversar quando a gente vê no festival. Então, tem diversos momentos. Eu, particularmente, gosto bastante quando o filme entra mais cedo, assim, porque daí dá para pensar em conjunto, festival de estreia, e aí pode ser estratégico para o filme na comunicação lá na frente do lançamento, a gente está junto nisso. Então, eu vejo benefícios, assim, sabe? Quando você... Porque é isso, assim, é muito bom também... enfim, pensar isso, né? O filme tem um público, assim, e a partir da gestão dele, esse público pode também ser trabalhado, sabe? Então, é uma coisa que eu gosto bastante, assim, não de interferência nem nada, só realmente para a gente ir acompanhando, e às vezes, putz, no set vai dar para fazer alguma falta na imprensa, então já dá para ir trabalhando dessa forma. Mas, realmente, assim, cada filme vem de... Não tem uma coisa tipo, entra agora, assim, sabe? Cada filme tem o seu tempo também, acho que, enfim, cada equipe também tem a sua... E aí ela pode acontecer em diversos momentos. Um pouco isso. Ei, Robson. Eu não sei se eu respondi toda a minha parte. Respondi? Me respondeu, obrigado, Thalita. Carol, quer complementar, Carolzinha? Então, a Thalita falou tudo aí, né? Acho que é isso aí mesmo. A gente já chegou até alguns projetos que entravam também no roteiro. É exatamente isso, projetos que precisavam contratar um fundo setorial, e aí o fundo setorial já exigia esse momento, então tinha uma discussão de mostrar roteiro, enfim. E aí veio o interesse da distribuidora. Mas sobre a tua outra pergunta, sobre coprodução regional, a gente teve uma experiência, alguns anos atrás, em 2011, a gente fez um longa que tinha uma coprodução na verdade, 2 longas, uma coprodução com uma produtora do Rio, que era a Bananeira. E aí, o primeiro foi, na verdade, os 2 projetos, assim, a gente conheceu a Vânia, que era produtora em um festival também, quando a gente estava passando o Ítaca, e aí ela gostou muito e tal, e falou que queria muito produzir alguma coisa com a gente e tal. Ela é uma produtora grande, né? E a gente ainda é uma produtora pequena, então a gente chegou a fazer 2 projetos com ela, nesse esquema de coprodução, e aí, enfim, cada produtora entrava com alguma coisa e uma ajudava a outra, como ela tinha algumas entradas em alguns lugares, isso favorecia em alguns momentos, mas depois disso a gente não teve nenhuma outra experiência, assim, de coprodução regional. E eu não tenho muito como falar também de coprodução internacional, experiência própria que a gente nunca fez. Não sei se o Max pode falar mais disso e tal. Então, eu acho que a gente vive um momento de se reinventar nessa composição dos orçamentos, né? A gente ficou muito mal acostumado nos últimos 10 anos, onde a gente tinha uma única fonte de financiamento,
E, historicamente, a vida do produtor, do realizador de cinema é a composição dessas fontes, né? Eu acho que a gente retoma um pouco essa tradição histórica aí da gente ir quebrando os cofrinhos e juntando os perrengues para poder fazer o filme. Nesse sentido, Caio, eu acho que a coprodução ela é essencial. Ela só é um pouco perigoso quando ela fica somente na chave da necessidade financeira, entendeu? Você coproduzir com o cara porque ele está com o bolso cheio, bicho, não vai dar certo. E coprodução é um casamento quase sem divórcio, assim. Você tem que ir pro resto da vida, aquele cara vai ser sócio do teu filme e você vai ter que se relacionar com ele para sempre. Então, assim, essa afinidade artística e de visão de mundo, sem ela, não dá para você entrar numa coprodução. Por mais vantajosa e comercialmente bacana ela pareça, entendeu? Se não tiver, sabe, sentar com o cara, você falar, o cara entende ter, bicho, assim, não é um caminho para coprodução. Então, esse é um perigo, né? Tipo, preciso coproduzir, então quem está com a grana aí, quem abriu a carteira, eu colo. E aí pode ser um caminho muito ruim, tá? Então, só ter cuidado com isso. Acho que no cenário internacional é mais ou menos a mesma coisa. A gente, durante muito tempo, a gente ia para os ambientes internacionais de mercado pedir grana para tentar compor orçamento. Depois foi muito engraçado, eu senti um pouco essa mudança, sei lá, ali depois de 2010, 2011, 2012, eu comecei a perceber que nos festivais internacionais os produtores de outros países procuravam a gente porque achavam que a gente tinha grana, né? Lá no Brasil, tal, esse FSA aí, essa grana e tal. Agora isso vai mudar de novo, a gente vai ter que passar a tentar fazer essas pontes. Eu acho fundamental, e a coprodução internacional, além de ser uma grana que vale 5 vezes mais, né? Pensar no câmbio hoje, eu sei, se for euro, além disso, ela é um caminho muito importante para a trajetória dos filmes nesses territórios, né? Se você se associa com um produtor francês, você está construindo uma ponte para estrear nos festivais ali e ocupar aquele mercado. Do mesmo jeito, um produtor alemão, enfim. Então, tem tudo isso para se levar em consideração assim, nessa estratégia. Agora, eu acho fundamental e é o momento disso. Agora, quando a gente fala coprodução regional, não existe essa coprodução entre produtores brasileiros independentes, né? A gente não tem essa territorialização aqui nas nossas unidades federativas para a gente pensar em coprodução regional, né? A gente tem coprodução nacional. E aí você pode trazer um parceiro estrangeiro para isso, né? Agora, essas coprodução, parceiros, fontes de financiamento, tudo isso, gente, aí eu junto com uma coisa que a Beth colocou aqui no chat, vocês encontram nos festivais, né? É muito importante a presença nesses espaços, nesses ambientes, porque é onde essas conexões se fazem. É onde o network tão sonhado da Greta se forma, né? É ali que a gente conhece as pessoas e é no festival de cinema onde a gente consegue medir essas afinidades de visão de mundo, né? Saindo, gostando do mesmo filme, quando terminar a pandemia, Beth, exatamente. Então, é um ambiente perfeito para isso, né? A gente está realmente com o horário puxado, porque já são 10 para... A Beth quer falar. Pronto, a Beth quer falar. A Beth vai falar. Ó, Beth, abre o microfone e fale aqui. Eu só abri o microfone, tá? Não vou aparecer na câmera, não. Não, eu queria acentuar fortemente uma questão que surgiu aí durante a conversa, que é esse momento mesmo de reorganização de tudo, né? Às vezes a gente pensa que... Não vou repetir um palestrante que a gente ouviu há pouco tempo, que a pandemia é uma oportunidade, porque é uma frase terrível, né? Mas na verdade, há uma reorganização de mercado, né? Não por conta da pandemia, mas pela potencialização do ambiente virtual, que abre aí um espaço de reflexão, e aí quero acentuar o ambiente da escola, né, que é um ambiente da possibilidade de experiência, sem muito compromisso em responder imediatamente às questões, né? É um momento de identificação desse novo ambiente de produção audiovisual.
né? Eu acho que eu tenho dito isso nas minhas aulas, a gente está vivendo um momento muito importante do ponto de vista da humanidade, em todos os aspectos. Eu vou colocar aqui a questão da morte aí, que é uma tragédia enorme, né? Especialmente a gente que vive nesse país maluco, né? Com um louco no comando, mas é um momento de viver a experiência nessa perspectiva, né? De pensar a vida nesse momento, né? Com novas possibilidades. Eu acho que esse mercado é o mercado, inclusive, que mais coloca tensão e desejo de respostas. Então, eu acho que essa geração que está na escola, nesse momento de profunda transformação, ela tem também esse desafio maior do que, né, a gente que já está nessa travessia aí, de observar e criar possibilidades de abrir novos espaços de mercado mesmo, né? Eu queria acentuar isso para, inclusive, afastar o susto, né? Ao invés do susto, eu acho que o momento é da gente se apropriar do que a vida está apresentando, né? Fazer essa travessia nessa perspectiva também. Queria só terminar agradecendo muito a Thalita e a Carol. São duas jovens mulheres guerreiras para se estabelecer, abrir um espaço num campo tão machista, né, tão fortemente ocupado por homens. E eu queria agradecer muito a generosidade de vocês estarem aqui compartilhando com a gente, com essa turma querida aqui, tudo apaixonado por cinema. Muito obrigada, viu? Então é isso, só reforçar esse agradecimento da Beth, a vocês duas, demais, a todo mundo que esteve aqui. Antes de passar para vocês se despedirem, só queria lembrar que amanhã, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-link, temos conversas sobre o programa Cine Experiência de Realização, aqui dentro do curso de cinema também, uma conversa com a professora Elis Paim, o professor Marcelo Miller e o professor Daniel Tavares, e vão ser também a exibição de 4 trabalhos do Cine Experiência 1, tá bom? Do semestre passado. Eu queria passar a palavra para a Thalita e para a Carol, agradecendo elas mais uma vez imensamente pela generosidade, pelo tempo aqui com a gente. Eu só queria agradecer também imensamente. É muito gostoso, muito prazeroso poder fazer essa troca, enfim. Gostei muito de Carol estar comigo também. Vibrei muito quando o Max falou, falei, pô. Porque, enfim, é isso, tá com pessoas que a gente admira e tá aqui escutando mesmo. Acho que a gente está em constante aprendizado, assim. Então, é realmente muito positivo, muito prazeroso. Muito obrigada, Beth, Max, Carol e todos aqui reunidos. E seguimos juntos. Então, aí. Também amei demais, viu, gente? Obrigada aí, Beth, Max, Thalita, muito bom te ver. Aqui não nos encontramos mais nos festivais. E amei, enfim, falar um pouco com vocês também. Assim, vi alguns filmes da Unifor no ano passado na Mostra de Ceará. E aí tenho muita curiosidade também de conhecer mais os trabalhos. Então, obrigada por estar junto. Valeu, gente. Obrigadão. Até a próxima.